55% dos brasileiros sofreram algum grau de insegurança alimentar no final do ano passado. A informação faz parte de um estudo divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A situação deve ter piorado de lá para cá, já que nos últimos meses o preço dos alimentos nas prateleiras dos mercados subiu ainda mais. A reportagem é de Júlia Pereira. 20 milhões. Esse é o número de brasileiros que declaram passar um dia ou mais sem ter o que comer, de acordo com um estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Outras 24,5 milhões de pessoas não sabem como irão se alimentar no dia a dia e precisam reduzir tanto a quantidade como a qualidade da comida no prato. Somado a isso, estão 74 milhões que temem passar pela mesma situação. No total, 55% dos brasileiros sofrem com a insegurança alimentar em algum nível, seja leve, moderada ou grave. Os dados da pesquisa foram coletados em dezembro de 2020, quase 10 meses após o início da pandemia no país. Porém, conforme explica José Raimundo, doutor em Geografia Humana e professor visitante do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp, o grande número de pessoas em situação de insegurança alimentar não é um efeito da pandemia em si, mas de uma série de medidas que têm sido tomadas no cenário político e econômico nos últimos anos. O que a gente observa, pelo menos desde 2016, o ano do golpe parlamentar, foi um conjunto de medidas que tinham como objetivo, ou tem como objetivo, diminuir o custo do trabalho ou o custo do trabalhador no Brasil. E isso, para as famílias de trabalhadores, significa um aperto financeiro ainda maior. A emenda constitucional do teto de gastos, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, estes três elementos revelam um projeto existente no país, de compressão do custo do trabalhador. Então, o trabalhador é visto só como um custo. Quanto menos direitos ele tiver, melhor para uma parte pequena da sociedade. Então, o que a gente tem de 2016 para cá é uma piora nas condições econômicas do país, e quem está pagando por essa piora nas condições econômicas é a população trabalhadora, em especial a população empobrecida, que viu um longo e intenso processo de perdas de direitos. Os dados da pesquisa assustam, mas impacta ainda mais pensar que as informações foram coletadas antes do aumento da inflação registrado nos últimos meses, o que significa que a insegurança alimentar deve estar maior agora. O índice de difusão do IPCA, que mostra o percentual de itens com aumento de preços, passou de 64% em julho para 72% em agosto, segundo o IBGE. No mesmo mês, um levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon de São Paulo, junto ao DIEESE, mostrou que na capital paulista a cesta básica chegou a ficar apenas R$ 13,00 abaixo do valor do salário mínimo, de R$ 1.100. O aumento dos preços dos alimentos é resultado de um conjunto de fatores, como a alta do petróleo e a exportação da maior parte dos produtos do agronegócio, explica Marilane Oliveira Teixeira, economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Tem um conjunto de fatores e, sem dúvida nenhuma, todos eles levam direto para a falta de uma política do governo federal. Uma das origens é o preço do aumento do preço do gás natural e do petróleo, que na verdade tem como objetivo atender os interesses e assegurar os rendimentos, dos acionistas da Petrobras, porque não tem absolutamente nenhum sentido nós calibrarmos os preços internos aos preços do mercado internacional. Então você tem, primeiro, essa equiparação com o preço internacional, o impacto das importações, não só no refino do petróleo, mas também em todos os outros produtos que o país é dependente, a energia elétrica por conta da crise hídrica, que também faz parte da
falta de uma política, né, de governo para tratar a questão. Isso é um problema que já vem sendo denunciado há muitos anos, né, que você tem que enfrentar a crise hídrica que tende a se agravar cada vez mais, né, com estratégias claras. Petróleo, gás, energia, isso compõe para muitas empresas 70%, 80% dos custos das empresas. E na medida em que os preços, vamos dizer, se elevam pela desvalorização da moeda interna, isso é custos para as empresas que são repassados, evidentemente, para o produto final. Por outro lado, você também tem um contexto favorável aí do ponto de vista das exportações, pela valorização do câmbio, para quem exporta, e os preços no mercado internacional, que faz com que o produtor opte por exportar ao invés de garantir o abastecimento interno. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.